todos os acontecimentos do universo, eu vou chegar numa causa primeira de tudo. Essa causa primeira é Deus. Só que aí vem uma pergunta, a pessoa poderia dizer, bom, aqui no exemplo que eu dei, a causa 1, eu poderia continuar voltando, né? Ah, mas tem uma causa para a causa 1. Quando eu chego em Deus, eu poderia dizer, mas o que causou Deus? Aí que a gente vai ver que a razão entra em contradição. Porque quando eu chego em Deus, eu paro, eu não volto. Percebe? Então, é a mesma razão que eu uso para chegar na causa, eu olho um efeito, busco a causa daquele efeito. Aí nisso eu busco a causa dessa causa, a causa dessa causa. Eu vou voltando. É assim que a razão funciona? Quando eu vou estudar Deus e chego em Deus, eu vou olhando todos os eventos do universo e eu vou raciocinando e chegando na causa primeira. Eu chego lá em Deus eu poderia continuar, né? Mas o que causou Deus? Mas aí é como se eu interrompesse justamente esse princípio da causalidade. Nada causou Deus. Aí a razão entra em contradição. Por quê? Porque é o limite da razão. A gente vai ver daqui a pouco o limite da razão. A mesma razão que faz eu entender as coisas, ela tem um limite. Que é justamente quando eu chego em Deus. Quando eu chego em Deus, eu não posso continuar dizendo, mas o que causou Deus? Que nada causa Deus. Enquanto todas as outras coisas eu posso ficar voltando. Tá? E esse é um exemplo. E por último, para terminar, eu botei a ideia de causa imediata ou causa mediata. Isso é importante a gente entender também mais para frente. Por isso que eu já trouxe aqui. Causa mediata é aquela causa. Vamos começar pela imediata, que é mais fácil. A causa imediata é aquela que está grudada no efeito. Por exemplo, ali, ó, a causa 3, levar o copo até a boca, é a causa imediata de beber água. Então, toda vez que eu tenho um efeito, a causa que vem diretamente ligada a ela é a causa imediata. Significa que não tem meio, por isso imediato. Então, se a gente for... É preciso que a gente grave isso. O que é causa imediata? É aquela que está... É a causa que está diretamente ligada ao efeito final. Então, beber água. Qual é a causa que está diretamente ligada ao efeito beber água? Levar o copo até a boca. Essa é a causa imediata de beber água. Todas as outras causas que vêm antes, ali, ó, a causa 2, a causa 1, são causas mediatas de beber água. Porque elas não estão ligadas diretamente ao efeito final. Percebe? Ó? A causa 2, levantar, caminhar até a cozinha e encher o copo d'água, ela é uma causa que vai fazer com que eu beba água lá no final. Mas ela não é a causa imediata. Ela é a causa mediata. Porque a causa imediata é levar o copo até a boca. Da mesma forma, sentir sede é uma causa que vai fazer eu beber água, mas ela não é a causa imediata. Porque eu tive outras causas no caminho. Eu tive de levantar, ir até a cozinha, encher o copo d'água e levar o copo até a boca. Percebam? Como é que funciona essa relação. Toda vez que a gente falar em causa imediata e causa imediata, a gente também tem que lembrar disso. Qual que está mais próxima do efeito final, qual que está mais distante. Então, é assim que a gente analisa qualquer fenômeno. É mais ou menos essa maneira aqui, tentando simplificar a lógica de como é que a gente analisa as coisas. Claro que eu posso tornar isso aqui bem mais complexo, óbvio. Mas a gente entendendo primeiro de uma maneira mais simples, já ajuda um pouco a entender a ideia, né? Eu acredito que um pouco disso aqui vai contribuir para as próximas questões que a gente vai ver. Eu passo agora para vocês, se vocês tiverem alguma coisa para falar sobre isso, ou já quiserem ir para as questões, aí agora... E também, se tiver pergunta, eu passo para vocês. É interessante, né, essa questão, né? Como a gente viu no estudo passado, causa e efeito, esse princípio, né, esse axioma, que é uma verdade autoevidente, ele é uma base comum
ele é uma base comum, né, das ciências. Né? Então, todas as ciências usam, né, esse, esse princípio. Né? E realmente, você tem causas mais próximas, né? Por exemplo, a minha causa, eu posso colocar minha mãe e meu pai, né? Mas se a gente for retrocedendo, vai chegar numa causa primeira. Né? Então, esse é o raciocínio, né, que Kardec usa, não só para provar Deus, mas em outras questões. E é assim que, nessas questões primárias que a gente está vendo, ele usa para chegar até a existência de Deus. Né? Se o universo é um efeito, ele precisa de uma causa. Se esse universo é um efeito inteligente, precisa de uma causa inteligente. Né? Se essa causa, esse Deus fosse causado, essa causa seria Deus, né? A gente ficaria num regresso infinito, né, de causa. Então a gente coloca uma causa primeira para explicar, né, essa questão. Michel, Lucimar, levanta essa questão aí para vocês, ó. Sim, eu vi que ela falou sobre a questão de Deus ser a causa imediata. É que aí que tá. A causa mediata ou imediata depende de um ponto de referência. Tá? Entende? Por exemplo, vou citar um exemplo. A gente poderia dizer que Deus é a causa imediata quando a gente vai falar dos dois elementos do universo, que é espírito e matéria. Percebe? Isso ele é a causa imediata, baseado no conhecimento que a gente tem. Então, sempre é referente a alguma coisa. Para eu saber se é imediata ou mediata, eu tenho que analisar qual o efeito que eu estou analisando. Percebe? Qual o efeito que eu estou analisando? Para dizer se Deus é a causa mediata ou imediata. Pelo conhecimento que a gente tem do Espiritismo, Deus cria o espírito e a matéria. E a partir disso, todo o universo vai ser criado. Então, nota, o universo ele é um efeito que vai decorrer da criação do espírito e da matéria. Então, o universo, Deus seria uma causa mediata, num certo sentido, do universo. Por quê? Porque entre Deus e o universo há algo no meio, o espírito e matéria. Entende? Então, para a gente sempre saber se é imediato ou imediata, eu tenho que pegar o ponto de referência. Por isso que lembra que eu peguei o ponto de referência ali era beber água. Então, a causa imediata de beber água era levar o copo até a boca. E a causa mediata era aquelas outras causas, que era ir até a cozinha e sentir sede. Então, eu tenho que ter sempre um ponto de referência para saber se é imediata ou imediata. Para o Espiritismo, com o conhecimento que a gente tem agora, a gente vai ver, Deus criou o espírito e matéria. Ah, mas como ele criou, não sabemos. A gente já vai entrar nessa questão dos limites do conhecimento, a gente ainda não entrou. Mas ele criou espírito e matéria. Como a gente não sabe. Aí, dessa interação espírito e matéria, vai surgir tudo que há. Vai surgir o chamado universo. Então, a gente está partindo da causa para os efeitos. Deus, espírito e matéria, universo. Mas os espíritos a gente vai ver que os espíritos vão apontar o caminho também contrário. Eles vão dizer assim, olhe para o universo agora, como ele é. Como o universo é agora. Vamos imaginar como é o universo, como são os planetas e as leis que regem os planetas. Vamos olhar para o nosso mundo e para os seres que habitam o nosso mundo, e com o Espiritismo também para os seres que habitam outros mundos. Analisem esse universo e imagine o seguinte, esse universo tem que ter uma causa. Qual é a causa?